Essa aqui, tá? É a segunda Constituição do Brasil, mas ela é a primeira da República. Artigo 1º. Forma de governo é uma república federativa, ou seja, que o comandante da nação não é mais um rei, e sim um presidente. Esse Brasil é ligado por federações, as unidades federativas, os estados, né? Constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Artigo 15. São órgãos de soberania nacional o poder legislativo, executivo e judiciário, ou seja, não tem o quarto poder, o poder moderador. Esse quarto poder, ele é oriundo lá da primeira Constituição, da Constituição do Imperador Dom Pedro I. O mandato de senador agora vai ser de 9 anos. Não tem mais negócio de ser eternity, infinity, forever, para sempre, um mandato infinito. O voto ele é secreto? Claro que não. O voto aqui ele continua descoberto, que ficava muito fácil para burlar o sistema eleitoral. O presidente exercerá o cargo por quanto tempo? Por 4 anos, tá, gente? Não esqueça aqui. Mandato de 4 anos e não existe reeleição. Reeleição, gente, é somente lá em 1997. Reeleição só era no governo Fernando Henrique Cardoso. Bem recente para a nossa história. Artigo 47. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto. O voto aqui ele não é mais indireto. Lá na Constituição de 24, ele era indireto e censitário, ou seja, de acordo com a grana, de acordo com o poder econômico. Aqui a maioria decide. Eleitores maiores de idade, 18 anos? Não, filho de Deus. Aqui é 21, tá bom? Quem não pode se alistar como eleitor? Mendigos, analfabetos, praças e também religiosos, tá? Então essas são as principais características da Constituição de 1891. Acabou o governo do Floriano Peixoto, vai começar a República das Oligarquias, onde quem manda são os latifundiários, são os grandes comerciantes, são as famílias tradicionais. Essas famílias tradicionais, principalmente no interior do Brasil, fazem a prática política chamada de coronelismo. Coronelismo, gente, é uma prática que vem desde o Brasil Império, mas ela vai se consolidar aqui na República, onde o coroner, o chefe político e econômico de uma cidade do interior, é ele quem manda e desmanda na região. O coronel, gente, ele não é coronel de patente militar, tá? É apenas um apelido, tá bom? Então, gente, estamos já nos anos 2020 e pouco, né? 2030 será quando você vai ver essa aula, e você vai observar que aí na sua cidade, se você mora no interior, você nem enxerga um pouco desse coronelismo, né? Até mesmo em alguns estados você tem algumas famílias, né, muito fortes, como Ferreira Gomes no Ceará, a família Sarney no Maranhão, entre outras. Então os coronéis controlavam os votos a nível municipal, né? E esse voto ele era direcionado. Esse voto direcionado é o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto, gente? É um voto onde o coronel controla, onde o cara que tem mais dinheiro controla. Ele forma o seu curral eleitoral. Cabresto, gente, vem de colocar rédeas no cavalo, no gado. Controlar o gado é o cabra, é o cabresto. Aqui nesse caso é eleitoral. O coronel dava uma cesta básica, comprava dentadura, distribuía água, distribuía querosene e depois chegava lá no dia da votação, ele pedia por favor, vote aqui no meu filho X, por favor, vote no meu cunhado Y. Muitas das vezes o coronel, a gente não se candidatava a prefeito, a vereador, a governador, sei lá o quê. Ele indicava alguém e ficava somente na administração.
A maioria das vezes, gente, a galera ia lá de boa e votava. Não precisava do cabra da peste, que era o jagunço, né, afiar a sua peixeira e enfiar na barriga do cara que não votou no, no candidato do Coronel. Então, o voto de cabresto, muitas das vezes, não era um voto violento, tá? Impressionante isso. Muitos de nós aprendemos errado aqui na história, tá, gente? A minha professora falava muito isso. O voto de cabresto era um voto violento, ponto final. Não era assim. A violência somente em último caso. Se por acaso o candidato do Coronel perdesse, ainda tinha que passar por uma comissão de verificação. E geralmente eles buscavam algum delito ou inventavam algum delito do indivíduo que ganhou as eleições. Então ele não levava, ele não era diplomado. Sendo assim, chama o segundo colocado. Quem era o segundo colocado? O candidato do Coronel. Beleza? A política dos governadores, gente, nada mais é do que uma troca de favores entre prefeito, governadores e presidentes, entre governadores e presidente, entre presidentes, governadores e prefeito, onde um arrumava voto para o outro em troca de favores políticos, em troca de cargos para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para suas esposas. Ah, professor, então não mudou muita coisa. Infelizmente não mudou muita coisa, né? Mas hoje existe uma fiscalização muito maior para esses favores. Então, gente, nesse momento era muita sacanagem no sistema eleitoral, já que o voto ele era aberto, né? Não existia uma justiça eleitoral, isso vai surgir somente depois com a era Vargas. Então, o morto votava, o cara votava 3 vezes, falsificavam os documentos, como está dizendo aqui nessa charge, olha. O defunto, o cavaleiro que vai à cidade, quer ter a gentileza de me fazer visar esse título de eleitor, legitimar esse título de eleitor. Então aqui está dizendo até o morto tinha título de eleitor. Então era muito fácil fraudar o sistema eleitoral, porque quem cuidava desse sistema eleitoral eram os próprios políticos. Aí é brincadeira. Política do café com leite. Tá aqui a charge que mostra a política do café com leite. Olha aqui, São Paulo, né, e Minas Gerais. Eles são os grandes guardiões, olha, da cadeira do presidente da República. E quem está aqui mendigando o apoio deles? O Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, o Paraná, a Bahia. Por quê? São Paulo e Minas Gerais, gente, eram os grandes carros-chefes do sistema eleitoral, onde detinham, eu acredito que até hoje, o grande número de eleitores. Então eles sentavam à mesa e decidiam quem eles iriam apoiar. Quem eles resolvessem apoiar era provavelmente 90% de chance de ser eleito presidente do Brasil. Essa política do café com leite, tem esse nome porque o São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. Então é uma metáfora. Não esqueça, gente, a política do café com leite era um grande acordo, tá? Acordo político entre essas oligarquias. Não era, gente, eu vou repetir, não era uma alternância de poder exata. Uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Porque você vai observar, gente, que nessa sequência, várias e várias vezes São Paulo tem muito mais presidente da República. Então não era certinho, gente. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Não. Era São Paulo, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, São Paulo, Nordeste, Minas, São Paulo. Até presidente do Nordeste foi eleito aqui nessa história. Então a política do café com leite era um grande acordo que acontecia de 4 em 4 anos, ou melhor, de 3 em 3 anos, para decidir quem eles iriam apoiar para presidente. Então, gente, eles formava-se seu curral eleitoral. Por isso que nós temos essa charge aqui mais contemporânea, né? Curral, gado, quando você é um eleitor altamente controlado, alienado, Maria vai com as outras, teleguiado, depende da região que você mora, né? Então aqui você vê 2 caras com bandeiras políticas
conversando com o seu gado aqui, com o seu boi, e aqui as pessoas olhando assustadas, né? Eles estão tentando conquistar o voto de qualquer curral, né? Curral eleitoral vem dessa época aqui das oligarquias. Até hoje, gente, nós temos um pouco disso, né? Não podemos negar, né? Um candidato X, ele tem seu curral eleitoral em São Paulo. O candidato Y tem o seu curral no Nordeste. E por aí vai, né? Então, aqui os principais itens da República das Oligarquias. Gente, não é necessário, gente, você conhecer todos os presidentes, tudo o que aconteceu. Eu coloquei essa lista aqui para vocês terem uma visão geral quem foram os presidentes. Na sua prova, gente, o que é mais importante é isso que está em amarelo, tá? São esses principais eventos. Então aqui nós temos Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, que foi eleito 2 vezes, Afonso Pena, Lino Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes. Então você tem que saber onde aconteceu essas revoltas, no governo de quem, né? Guerra de Canudos, a tua prova vai dizer que aconteceu no governo de Washington Luiz. Tá errado. Revolta da Chibata, eles vão dizer que aconteceu durante o governo de Campos Salles. Tá errado, tá bom? Mas o que mais vem em prova, gente, é você entender o que foi Canudos, o que foi a vacina, qual foram as consequências da revolta do Forte, qual foram as consequências da coluna Prestes, o que aconteceu no final da Guerra do Contestado, quem foi vitorioso, quem foi perdedor. A Chibata, eles foram derrotados ou eles foram vitoriosos? É isso que mais vem em prova, tanto de ensino fundamental, Enem, ou até e inclusive na prova da ESA de sargento do Exército. Tá bom, gente? Então aqui, filho de Deus, é bom vocês fazerem na casa de vocês um resumo, tá? De todas essas constituições. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituições, né? Então o Brasil aqui é muito avacalhado, né? Então você tem que ter o domínio disso daqui, tá? Então até aqui a nossa aula, estamos estudando a Constituição de 91. Então, aqui na era Vargas, nós temos 2 constituições. Depois de Vargas, nós temos a de 46, do Dutra. Depois, nós temos a da ditadura militar. E a que vigora até hoje, que é a Constituição de 88. Tá bom? Então, principal característica da de 24, eleições censitárias, abertas e indiretas. O imperador não respondia judicialmente pelos seus atos. Por quê? Por conta do poder moderador, né? Era uma monarquia unitária e hereditária. Com a república, a abolição das instituições monárquicas, o voto direto, né, mais descoberto, não era secreto, sistema presidencialista, e os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Ou seja, os estados terão suas constituições, mas ela não pode ser de maior importância do que a Constituição Federal. Pode ter algumas diferençazinhas, mas quem manda mesmo é a Constituição Federal.